Emília tinha 34 anos e estava casada com Rafael há 10. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Eles viviam em um pequeno apartamento em São Paulo, onde a vida era tranquila e cheia de pequenos momentos de felicidade. Rafael não era muito de falar, mas sempre demonstrava seu carinho através de gestos sutis. Ele era silencioso, mas atencioso. Com o passar do tempo, enfrentaram juntos diversas dificuldades, especialmente financeiras. Em momentos de crise, eles se apoiavam mutuamente, mas Emília começou a perceber que, com o tempo, as pessoas podem se tornar estranhas até mesmo para aqueles que vivem sob o mesmo teto. Nos últimos meses, notou mudanças estranhas em Rafael. Ele começou a se olhar mais no espelho, experimentando diferentes cortes de cabelo e se arrumando de maneira que nunca havia feito antes. Certa noite, ao voltar para casa, Emília ouviu deixar o celular virado para baixo na mesa, um sinal de que algo estava diferente. Ela não conseguia ignorar a sensação de que ele estava escondendo algo, mas tentava se convencer de que talvez fosse apenas o estresse do trabalho. Sempre acreditou que em sua casa não havia segredos, mas estava começando a duvidar disso. Um dia, Rafael chegou em casa com um vestido que Emília nunca teria imaginado que ele compraria. Era uma peça chamativa, diferente do que ela costumava usar. "Por que você comprou isso, amor? Estamos com dificuldades financeiras", perguntou, confusa. Rafael apenas sorriu e respondeu: "Você vai ficar linda com isso. Vista, por favor." Naquele momento, uma voz interna em Emília sussurrou que havia algo de estranho nessa situação. O vestido era bonito, mas a forma como ele havia agido a deixou intrigada. Ela se perguntou se Rafael estava passando por uma crise de identidade ou se havia algo mais por trás de suas mudanças. As noites seguintes foram marcadas por um silêncio pesado. Emília tentava conversar, mas Rafael se fechava cada vez mais. Ele passava horas no banheiro, se arrumando, e a cada dia que passava, a distância entre eles parecia aumentar. Emília se sentia perdida, como se estivesse tentando alcançar uma sombra que se afastava cada vez mais. Certa noite, enquanto Rafael estava no banho, Emília decidiu olhar o celular dele. A curiosidade a consumia, mas ao mesmo tempo, ela sabia que invadir a privacidade dele poderia ser um erro. No entanto, a necessidade de entender o que estava acontecendo era mais forte. Ao desbloquear o aparelho, encontrou mensagens de uma mulher que não conhecia. Seu coração disparou. Ela se sentou na cama, tentando processar a situação. As mensagens eram amigáveis, mas havia um tom de intimidade que a deixou inquieta. Emília respirou fundo, tentando manter a calma. "O que está acontecendo, Rafael?", pensou enquanto a dúvida e a insegurança a consumiam. Quando Rafael saiu do banheiro, Emília decidiu que precisava confrontá-lo. O clima estava tenso e a atmosfera do apartamento parecia pesada. "Rafael, precisamos conversar", disse ela com a voz firme, mas cheia de emoção. Ele a olhou surpreso e sentou-se ao seu lado. "Sobre o que, amor?" "Sobre você. Sobre nós. O que está acontecendo? Você tem se comportado de forma estranha", Emília disse, tentando manter a voz controlada. Rafael hesitou, olhando para o chão, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu só estou passando por um momento difícil", ele respondeu, a voz baixa. "Sinto que estou mudando, e não sei como lidar com isso." Emília sentiu uma mistura de compaixão e frustração. "Mas você não precisa passar por isso sozinho. Estamos juntos, lembra?" Ele a olhou nos olhos e, por um momento, o silêncio entre eles parecia carregar todo o peso das palavras não ditas. Emília percebeu que, apesar das dificuldades, ainda havia amor entre eles. Mas a dúvida persistia, e ela sabia que precisava de respostas. Emília começou a notar que Rafael estava agindo de maneira estranha. Nos últimos dias ele parecia distante, como se estivesse carregando um peso que não conseguia compartilhar. Presentes inesperados começaram a aparecer: saias coloridas, suéteres e perfumes. Era como se ele estivesse tentando compensar algo, mas ela não conseguia entender o porquê. "Não é feriado, não é aniversário. O que está acontecendo?", pensou confusa. Certa noite, enquanto cozinhava na pequena cozinha do apartamento, Emília se sentiu entediada e sem vontade de sair. "Se você não se importar, meus amigos podem vir aqui", sugeriu, tentando quebrar o clima tenso que pairava entre eles.
Rafael olhou para ela, um pouco surpreso, mas acabou concordando. Claro, amor. Chame-os, vamos nos socializar. Era a primeira vez que ele aceitava uma ideia assim, e isso a deixou um pouco esperançosa. No entanto, quando Rafael chegou em casa naquela noite, ele parecia ainda mais introspectivo. Ele estendeu um saco para Emília, um sorriso tímido no rosto. Olha o que eu comprei para você. Vai ficar lindo em você. A expressão dele era difícil de decifrar. Havia uma mistura de ansiedade e expectativa. Agora? Você quer que eu use isso agora? Perguntou Emília, surpresa. Sim, por favor, ele respondeu, um pouco triste. Fico preocupado quando você não usa as coisas que eu compro. Ela sentiu um aperto no coração. Não quero te desapontar, disse ela, pegando o presente. Emília foi até o quarto e se olhou no espelho. A roupa parecia estranha, quase como se não fosse dela. Quem é essa pessoa refletida aqui? Pensou, sentindo-se um pouco deslocada. Mas decidiu que precisava se arrumar. Vestiu a peça, prendeu o cabelo de maneira casual e respirou fundo. Vamos lá, murmurou para si mesma, determinada a fazer o melhor da situação. Quando entrou na sala, a expressão de Rafael era indescritível. Não era apenas alegria ou surpresa. Era como se ele estivesse revelando algo que guardava dentro de si. O olhar dele a fez sentir um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e expectativa. Logo a campainha tocou. Quem será essa hora? Emília perguntou, um pouco apreensiva. Rafael se levantou e abriu a porta, revelando Guto e Miguel, amigos de longa data. Oi, gente! Que bom que vocês vieram, disse Rafael, tentando esconder a tensão que ainda pairava entre ele e Emília. Os amigos entraram, trazendo uma energia leve e descontraída. A sala logo se encheu de risadas e conversas, mas Emília não conseguia deixar de sentir que algo ainda estava fora do lugar. Ela observava Rafael interagir com os amigos, tentando entender o que se passava em sua mente. O clima estava mais leve, mas a dúvida ainda a consumia. Emília sentiu um aperto no peito ao ouvir as risadas que vinham da sala. Por que ele não me contou? Pensou, enquanto se dirigia à cozinha. A ideia de que Rafael poderia estar escondendo algo dela a incomodava. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava se concentrar no que estava acontecendo. Não posso deixar que isso estrague a noite, murmurou para si mesma. Na cozinha, ela começou a preparar a mesa, tentando ignorar a sensação de estranhamento que a envolvia. Os sons da sala pareciam distantes, quase como se fossem de outro mundo. Ela ouvia as vozes dos amigos de Rafael, mas havia algo nas risadas de Guto e Miguel que a deixava inquieta. Era como se houvesse uma camada de tensão sob a superfície da diversão. Enquanto arrumava os pratos, o coração de Emília batia acelerado. Cada movimento parecia ecoar, e ela se perguntava se Rafael estava pensando nela, se ele a olhava. Quando espiou pela porta entreaberta, viu Rafael rindo, mas seus olhos rapidamente se desviaram, como se ele estivesse tentando esconder algo. Aquela cena a fez sentir como se estivesse no centro de um palco, exposta e vulnerável. Com um pouco de coragem, Emília decidiu que era a hora de se juntar a eles. Ela carregou a bandeja com os petiscos e entrou na sala. Assim que cruzou a porta, um silêncio repentino tomou conta do ambiente. O que aconteceu? Por que pararam de falar? Perguntou, tentando sorrir, mas a insegurança transparecia em sua voz. Rafael, percebendo a mudança, rapidamente interveio. Nada disso, amor. Venha, sente-se com a gente, disse ele com um sorriso que parecia um pouco forçado. Mas Emília percebeu um brilho de orgulho em seus olhos, como se ele estivesse feliz por ela ter se juntado ao grupo. Os amigos começaram a encher os copos novamente, e as risadas logo voltaram a fluir. No início, Emília se sentiu um pouco deslocada, mas a atmosfera descontraída começou a envolvê-la. Ela se deixou levar pelas conversas, rindo e brincando com os amigos de Rafael. Havia algo reconfortante na camaradagem deles, e aos poucos, ela se sentiu mais à vontade. Durante a conversa, Guto fez uma piada que fez todos rirem, e Emília não pôde deixar de se juntar à diversão. Era como se a tensão que a consumia estivesse se dissipando, e ela se permitiu relaxar. Mesmo assim, havia um fio invisível que a conectava a Rafael, e ela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A noite avançava,
e a energia na sala era contagiante. Emília estava se divertindo, cercada pelos amigos de Rafael, que a incluíam nas brincadeiras e piadas. Ela sentia um misto de alegria e nervosismo, especialmente quando Rafael a olhava com aquele sorriso satisfeito. Era como se houvesse uma conexão especial entre eles, mas a incerteza ainda a consumia. Guto, sempre o palhaço do grupo, levantou o copo e exclamou: "À amizade, ao amor e a noites como esta." Todos ergueram os copos em uníssono, e Emília não pôde deixar de sorrir, sentindo-se parte de algo maior. Mas ao olhar para Rafael, ela percebeu que a verdadeira conversa ainda estava por vir. Depois de um tempo, Guto se virou para Emília e disse: "Vamos lá, Emília, junte-se a nós. Esta noite está ótima." Ele estava animado, e a energia dele era contagiante. Emília hesitou por um momento, mas a alegria ao seu redor era irresistível. "Ok, vou me juntar a vocês", respondeu, levantando um copo e brindando com os amigos. O riso e a conversa fluíam, mas à medida que a noite avançava, Emília começou a sentir o cansaço. "Acho que vou me deitar agora. Vocês podem continuar se divertindo", disse, tentando manter o tom leve. Ninguém protestou, apenas disseram: "Tudo bem, descanse um pouco." Ao entrar no quarto, uma sensação estranha a acompanhava. Era como se houvesse um peso no ar, algo que ela não conseguia identificar. Deitou-se na cama e fechou os olhos, ouvindo as risadas e conversas que ainda ecoavam do outro lado da porta. Com o tempo, esses sons começaram a se distanciar, como se estivessem sendo engolidos por uma névoa. Emília sentiu seu coração acelerar, um misto de ansiedade e expectativa. "O que está acontecendo comigo?" pensou, enquanto tentava relaxar. A linha entre o sonho e a realidade parecia se desfocar, e ela teve a impressão de ouvir um sussurro, mas não conseguia distinguir o que era. Um arrepio percorreu sua espinha, e logo tudo ficou em silêncio. Quando acordou na manhã seguinte, a cabeça doía, e a atmosfera no quarto parecia carregada. O que havia acontecido naquela noite? A lembrança das risadas e das brincadeiras ainda estava fresca em sua mente, mas havia algo mais, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Emília se levantou da cama, decidida a descobrir o que Rafael realmente pensava e sentia. Emília acordou com a sensação de que algo havia mudado naquela noite. Não conseguia identificar o que era, mas havia uma pressão no ar, uma expectativa que a deixava inquieta. Ela se levantou da cama, observando o quarto que parecia tão familiar, mas que agora carregava uma aura estranha. Sentou-se na beirada da cama, passando as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos confusos que a atormentavam. A lembrança da festa ainda estava fresca em sua mente. As risadas, a música alta e a energia vibrante dos amigos pareciam distantes, como se fossem ecos de um passado recente. Mas havia algo mais, uma sensação de que uma tempestade se aproximava. O dia avançava lentamente e Emília sabia que precisava entender o que realmente havia acontecido. Quando a noite caiu, ela se encontrou com Rafael em um café aconchegante no centro de São Paulo. O lugar era pequeno, mas acolhedor, com luzes baixas e o aroma do café fresco pairando no ar. Emília olhou para Rafael, que estava sentado à sua frente, com uma expressão séria que a deixou nervosa. Ele sempre foi o tipo de pessoa que irradiava confiança, mas agora havia uma sombra em seu olhar. "Emília, precisamos conversar", disse ele, a voz baixa e grave. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. "Sobre o que aconteceu na festa. Eu não sei como te dizer isso, mas eu não posso mais continuar assim." Ela prendeu a respiração, esperando que ele continuasse. Rafael hesitou, olhando para as mãos antes de encontrar os olhos dela novamente. "Eu me sinto preso, e isso não é justo com você. Eu não quero te machucar, mas preciso ser honesto." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Emília sentiu uma onda de emoções conflitantes. Tristeza, raiva e, acima de tudo, uma sensação de perda. "Você está dizendo que quer terminar?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Rafael assentiu lentamente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emília sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. "Mas, nós temos tantos planos juntos. Como você pode simplesmente jogar tudo isso fora?" Sua voz tremia, e ela lutou contra as lágrimas que ameaçavam escapar. "Eu sei,
E isso é o que torna tudo tão difícil, respondeu ele, a expressão de dor no rosto. Mas eu não posso continuar vivendo uma mentira. Você merece alguém que esteja completamente presente, e eu não sou essa pessoa. Emília olhou para ele, tentando processar a dor que sentia. A verdade era que em algum lugar dentro dela, ela já sabia que as coisas não estavam bem. A conexão que antes parecia inquebrável agora estava se desfazendo diante de seus olhos. Então, é isso? Você está decidido? Perguntou ela, a voz firme, mesmo que o coração estivesse despedaçado. Sim, disse Rafael, a voz firme, mas com um toque de tristeza. E eu espero que um dia você possa me perdoar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Emília enquanto ela se levantava da mesa, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu preciso de um tempo, disse ela, antes de sair do café, deixando Rafael para trás. Caminhando pelas ruas iluminadas de São Paulo, Emília sentiu a solidão a envolver. As luzes da cidade brilhavam intensamente, mas nada parecia capaz de aquecer seu coração. Ela se lembrou das risadas da festa, das promessas feitas e dos sonhos compartilhados. Tudo isso agora parecia tão distante. Naquela noite, Emília decidiu que precisava se reconectar consigo mesma. O que quer que estivesse acontecendo dentro dela precisava ser enfrentado. Ela se lembrou de um antigo diário que tinha guardado e decidiu que era hora de abrir aquelas páginas em branco. Escrever sempre ajudou a clarear a mente, e agora parecia ser a única forma de entender o que estava sentindo. Com o diário em mãos, Emília se sentou em um parque tranquilo, cercada pela natureza. O cheiro da grama molhada e o canto dos pássaros criavam uma atmosfera de paz. Ela começou a escrever, colocando no papel todas as emoções que a consumiam. Cada palavra parecia libertadora, e aos poucos ela começou a encontrar clareza. Eu não posso deixar que isso me defina, escreveu. Preciso me amar e me respeitar antes de qualquer coisa. A cada frase, a dor começava a se dissipar, e uma nova determinação surgia dentro dela. Os dias se passaram, e Emília se permitiu sentir a dor da separação, mas também a alegria de redescobrir a si mesma. Ela começou a se encontrar com amigos, a explorar novos hobbies e a se dedicar a projetos que sempre havia deixado de lado. A vida estava cheia de possibilidades, e ela estava determinada a não deixar que o passado aprendesse. Certa noite, enquanto caminhava pela orla de Ipanema, Emília avistou Rafael ao longe. O coração disparou, mas em vez de fugir, ela decidiu encará-lo. Ele estava sozinho, olhando para o mar, e quando seus olhares se encontraram, um misto de emoções tomou conta dela. Oi, Emília, disse Rafael, com um sorriso tímido. Como você está? Estou bem, respondeu ela, sentindo-se mais forte do que nunca. Na verdade, estou me redescobrindo. Rafael a observou, e ela pôde ver um brilho de admiração em seus olhos. Fico feliz em ouvir isso. Você sempre foi incrível. Obrigada, disse Emília, sentindo uma onda de gratidão. E você? Como tem se sentido? Eu tenho refletido muito sobre nós, ele admitiu, a expressão séria. E sobre as escolhas que fiz. O silêncio se instalou entre eles, mas não era mais um silêncio pesado. Era um espaço onde ambos podiam reconhecer o que havia acontecido e seguir em frente. Eu espero que você encontre a felicidade que merece, disse Emília com sinceridade. Eu também espero que você encontre a sua, respondeu Rafael, e por um momento, o peso do passado parecia ter sido levantado. Emília sorriu, sentindo que havia finalmente fechado um ciclo. A vida continuava, e ela estava pronta para abraçar o futuro, com todas as suas incertezas e promessas. Enquanto caminhava pela praia, a brisa do mar acariciava seu rosto, e ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. O passado era uma parte dela, mas não a definia. O que importava agora era o presente e as novas oportunidades que estavam por vir. Não tudo tão difícil, respondeu ele, a expressão de dor no rosto, como se cada palavra fosse uma luta. Mas eu não posso continuar vivendo uma mentira. Você merece alguém que esteja completamente presente, e eu não sou essa pessoa. Emília olhou para ele, tentando processar a dor que sentia. O café, com suas paredes de tijolos expostos e o aroma forte de café fresco, parecia um cenário surreal para a conversa que estavam tendo. A verdade era que em algum lugar dentro dela,
ela já sabia que as coisas não estavam bem. A conexão que antes parecia inquebrável agora estava se desfazendo diante de seus olhos, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Então, é isso? Você está decidido? Perguntou ela a voz firme, mesmo que o coração estivesse despedaçado como vidro quebrado. Sim, disse Rafael, a voz firme, mas com um toque de tristeza que fazia seu olhar parecer mais profundo. E eu espero que um dia você possa me perdoar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Emília enquanto ela se levantava da mesa, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu preciso de um tempo, disse ela, antes de sair do café, deixando Rafael para trás, sua figura se tornando cada vez menor enquanto ela caminhava pelas ruas. Caminhando pelas ruas iluminadas de São Paulo, Emília sentiu a solidão a envolver. As luzes da cidade brilhavam intensamente, refletindo nas poças de água da chuva que havia caído mais cedo, mas nada parecia capaz de aquecer seu coração. Ela se lembrou das risadas da festa, das promessas feitas e dos sonhos compartilhados, todos agora parecendo tão distantes, como estrelas que já não brilhavam. Naquela noite, Emília decidiu que precisava se reconectar consigo mesma. O que quer que estivesse acontecendo dentro dela precisava ser enfrentado. Ela se lembrou de um antigo diário que tinha guardado, um presente de sua avó, e decidiu que era hora de abrir aquelas páginas em branco. Escrever sempre ajudou a clarear a mente, e agora parecia ser a única forma de entender o que estava sentindo. Com o diário em mãos, Emília se sentou em um parque tranquilo, cercada pela natureza. O cheiro da grama molhada e o canto dos pássaros criavam uma atmosfera de paz, contrastando com a tempestade emocional que se desenrolava dentro dela. Ela começou a escrever, colocando no papel todas as emoções que a consumiam. Cada palavra parecia libertadora, e aos poucos ela começou a encontrar clareza. Eu não posso deixar que isso me defina, escreveu. Preciso me amar e me respeitar antes de qualquer coisa. A cada frase, a dor começava a se dissipar, e uma nova determinação surgia dentro dela, como um sol nascendo após uma longa noite. Os dias se passaram, e Emília se permitiu sentir a dor da separação, mas também a alegria de redescobrir a si mesma. Ela começou a se encontrar com amigos, a explorar novos hobbies como a pintura e a fotografia, e a se dedicar a projetos que sempre havia deixado de lado. A vida estava cheia de possibilidades, e ela estava determinada a não deixar que o passado aprendesse. Certa noite, enquanto caminhava pela orla de Ipanema, com a brisa do mar acariciando seu rosto e o som das ondas quebrando na areia, Emília avistou Rafael ao longe. O coração disparou, mas em vez de fugir, ela decidiu encará-lo. Ele estava sozinho, olhando para o mar, e quando seus olhares se encontraram, um misto de emoções tomou conta dela, como se o tempo tivesse parado. Oi, Emília, disse Rafael, com um sorriso tímido que parecia carregar um peso. Como você está? Estou bem, respondeu ela, sentindo-se mais forte do que nunca, como se cada passo dado desde a separação a tivesse moldado. Na verdade, estou me redescobrindo. Rafael a observou, e ela pôde ver um brilho de admiração em seus olhos, como se ele estivesse vendo uma nova versão dela. Fico feliz em ouvir isso. Você sempre foi incrível. Eu tenho refletido muito sobre nós, ele admitiu, a expressão séria, como se estivesse carregando um fardo. E sobre as escolhas que fiz. O silêncio se instalou entre eles, mas não era mais um silêncio pesado. Era um espaço onde ambos podiam reconhecer o que havia acontecido e seguir em frente, como dois barcos que finalmente encontraram seus caminhos. Eu espero que você encontre a felicidade que merece, disse Emília com sinceridade, suas palavras carregadas de esperança. Eu também espero que você encontre a sua, respondeu Rafael, e por um momento, o peso do passado parecia ter sido levantado, como se uma brisa fresca tivesse passado entre eles. Emília sorriu, sentindo que havia finalmente fechado um ciclo. A vida continuava, e ela estava pronta para abraçar o futuro, com todas as suas incertezas e promessas. Enquanto caminhava pela praia, a brisa do mar acariciava seu rosto, e ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. O passado era uma parte dela, mas não a definia. O que importava agora era o presente e as novas oportunidades que estavam por vir,